Instalivros apresenta O Jeito Harvard de Ser Feliz, Shawn Achor. A sabedoria popular diz que se nos empenharmos, teremos sucesso. E se tivermos sucesso, então poderemos ser felizes. Se pudéssemos encontrar aquele emprego dos sonhos, ter mais uma promoção, perder aqueles 3 quilos, a felicidade viria. Mas, descobertas recentes no campo da psicologia positiva têm demonstrado que essa fórmula funciona, na verdade, de maneira inversa. É a felicidade que impulsiona o sucesso e não o contrário. Este livro não discute apenas como ser mais feliz. Trata de nos ensinar a colher os frutos de uma atitude mental mais positiva que proporcione efeitos extraordinários no nosso trabalho e na nossa vida, sendo leitura obrigatória para todos aqueles que buscam a excelência em um mundo onde a carga de trabalho, o estresse e o negativismo estão cada vez maiores. A psicologia positiva na prática. Shawn diz que foi um ato de grande ousadia se inscrever em Harvard. O autor cresceu na pequena cidade de Waco, Texas, e nunca se imaginou saindo de lá. Quando, para sua surpresa, foi aceito em Harvard, sentiu-se empolgado diante do privilégio. Mas assim que chegou a Harvard, se apaixonou. Passou um total de 12 anos morando em um quarto universitário. Muitos de seus alunos percebiam Harvard como um privilégio, mas outros rapidamente perdiam essa realidade de vista e se concentravam na carga de trabalho, na competição e no estresse. Eles se sentiam sobrecarregados com cada pequeno contratempo, em vez de animados pelas possibilidades que se abriam para eles. Em 2004, um levantamento do Harvard Crimson revelou que 4 de cada 5 alunos de Harvard sofrem de depressão pelo menos uma vez durante o ano letivo. E aproximadamente metade de todos os alunos sofre de uma depressão tão forte que não consegue exercer suas atividades. Essa epidemia de infelicidade não se restringe a Harvard. Outro levantamento feito por um instituto de pesquisa sem fins lucrativos, realizado em janeiro de 2010, mostrou que apenas 45% dos trabalhadores entrevistados estavam felizes com o emprego. Os índices atuais de depressão são 10 vezes mais altos do que em 1960. Dessa forma, o autor decidiu encontrar os alunos, aquele 1 de cada 5 que realmente estava prosperando, os indivíduos que estavam acima da média em termos de felicidade, desempenho, realização, produtividade, senso de humor, energia ou resiliência, para descobrir o que realmente lhes proporcionava tamanha vantagem em relação aos colegas. Normalmente, para compreender o comportamento humano, se analisa o comportamento ou o resultado médio. No entanto, do ponto de vista de Shaw, essa abordagem equivocada criou o que ele chama de o culto da média nas ciências comportamentais. Esse é o primeiro erro cometido pela psicologia tradicional. Se nos limitarmos a estudar a média, permaneceremos medianos. O autor fez o contrário. Em vez de excluir esses valores discrepantes, procurou aprender com eles. Um psicólogo pode eliminar a depressão sem tornar a pessoa feliz. Pode curar a ansiedade sem ensinar a pessoa a ser otimista. Se você só luta para reduzir os pontos negativos, você apenas atingirá a média e deixará passar a oportunidade de superá-la. O padrão de manter foco no negativo está nas instituições de pesquisa e também na sociedade. Ligue o noticiário da TV e a maior parte do tempo de transmissão é dedicada a acidentes, corrupção, assassinatos, abusos. Esse foco no negativo ilude nosso cérebro e o leva a acreditar que essa relação com a desesperança é realidade. A questão é que aquilo que dedicamos nosso tempo e focamos nossa energia mental pode de fato se transformar na nossa realidade. O autor afirma que não é saudável nos limitarmos a estudar a parte negativa da experiência humana. Em 1998, Martin Seligman, presidente da American Psychological Association, anunciou que havia chegado a hora de revolucionar a abordagem tradicional da psicologia, concentrando-se mais no lado positivo da curva, que tínhamos de estudar o que funciona e não só o que emperrou, e assim nasceu a psicologia positiva. Em 2006, o Dr. Tal Ben-Shahar convidou Shawn para atuar como professor bolsista para ajudá-lo a lecionar a disciplina chamada Psicologia Positiva. No primeiro dia de aula do curso, quase 1.000 alunos de graduação estavam no auditório. Os alunos estavam famintos por mais felicidade, não em algum momento no futuro, mas no presente. E eles estavam lá porque,
Apesar de todas as vantagens que tinham, mesmo estando em uma das melhores universidades, ainda não se sentiam realizados. Mentes brilhantes algumas vezes fazem as coisas menos inteligentes possíveis. Diante do estresse, em vez de investir no maior fator de sucesso e felicidade, que é sua rede social de apoio, esses estudantes, ao se sentirem pressionados e estressados, se privavam dele. Inúmeros estudos mostram que os relacionamentos sociais são a melhor garantia de bem-estar e menos estresse, atuando tanto como antídoto para a depressão, quanto melhorando o desempenho. Mas, em vez disso, esses estudantes de alguma maneira aprenderam a se fechar quando as coisas ficam difíceis e se isolam. Ao estudar os padrões e os hábitos das pessoas acima da média, o autor poderia coletar informações não apenas sobre como nos colocar acima da média, mas também como elevar toda a média. Felizmente, Shawn estava numa posição favorável para conduzir essa pesquisa. Como orientador de calouros, passou 12 anos convivendo com estes alunos. Ele conversou individualmente com mais de 1.100 alunos de Harvard. Depois, pegou as observações e utilizou para elaborar e conduzir seu próprio levantamento empírico com 1.600 estudantes de graduação de alto desempenho, um dos mais abrangentes estudos sobre felicidade já realizados com alunos de Harvard. Ao mesmo tempo, continuou estudando as pesquisas em psicologia positiva, que de repente começaram a ser conduzidas em grande número em Harvard e em laboratórios de universidades ao redor do mundo. E qual foi o resultado de tudo isso? Conclusões surpreendentes e empolgantes sobre o que leva algumas pessoas a ter sucesso e prosperar em ambientes desafiadores, enquanto outras afundam e nunca realizam seu potencial. Qual é a vantagem de saber que a felicidade pode levar ao sucesso se não sabemos como ser mais felizes? A mudança cerebral, antes considerada impossível, é hoje um fato bem conhecido, sustentado por muitas pesquisas na área da neurociência. Assim que se constatou que o nosso cérebro possui uma plasticidade estrutural, nosso potencial de crescimento intelectual e pessoal de repente começou a ser igualmente maleável. Estudos têm revelado inúmeras maneiras pelas quais podemos reconfigurar o nosso cérebro para sermos mais positivos, criativos, resilientes, produtivos e enxergar mais possibilidades no mundo. Os princípios da felicidade. Por gerações e gerações, fomos levados a acreditar que a felicidade girava em torno do sucesso, que, se nos empenharmos o suficiente, teremos sucesso, e só quando tivermos sucesso é que poderemos ser felizes. Agora, graças às descobertas da psicologia positiva, estamos aprendendo que o que acontece na verdade é o contrário. Quando estamos felizes, quando a nossa atitude e estado de espírito são positivos, somos mais inteligentes, mais motivados e, em consequência, temos mais sucesso. A felicidade é o centro, e o sucesso é que gira em torno dela. Pesquisas revelaram que a felicidade, na verdade, tem um propósito evolucionário muito importante. Em vez de restringir as nossas ações a lutar ou fugir como fazem as emoções negativas, as positivas expandem o número de possibilidades que processamos, fazendo sermos mais criativos e abertos a novas ideias. Emoções positivas inundam o nosso cérebro com dopamina e serotonina. Elas nos ajudam a organizar informações novas, mantêm essas informações por mais tempo no cérebro e as acessam com mais rapidez no futuro. Nos permitem pensar com mais rapidez, sermos melhores na resolução de problemas, enxergar e inventar novas maneiras de fazer as coisas. Pense nas vantagens que tudo isso nos proporciona no ambiente de trabalho. O benefício da felicidade explica por que empresas de software modernas disponibilizam mesas de pebolim no lounge, por que o Yahoo tem um salão de massagem e por que os engenheiros do Google são encorajados a levar o cachorro para o trabalho. Empresas inteligentes cultivam esses tipos de ambientes de trabalho porque, cada vez que os funcionários vivenciam uma pequena descarga de felicidade, eles se predispõem à criatividade e à inovação. Shawn diz que todos nós podemos experimentar o benefício da felicidade, se nos empenharmos nele o suficiente. Lembre-se de que a felicidade é mais do que apenas um estado de espírito. Ela requer prática e empenho. A meta é simplesmente elevar o seu estado de espírito e colocá-lo em uma condição mais positiva, para que você possa usufruir de tudo que o benefício da felicidade tem a oferecer. Medite. Os neurocientistas descobriram que monges que passam anos meditando apresentam um maior crescimento do córtex pré-frontal esquerdo.
a principal parte do cérebro responsável pelo sentimento de felicidade. Bastam 5 minutos por dia observando sua respiração. Enquanto faz isso, tente ser paciente. Se perceber que a sua mente está se distraindo, volte ao foco. A meditação requer prática, mas é uma das intervenções mais poderosas para atingir a felicidade. Encontre algo que possa aguardar com expectativa. Um estudo revelou que as pessoas que simplesmente pensavam em assistir a seu filme preferido aumentavam seus níveis de endorfina em 27%. Muitas vezes, a parte mais agradável de uma atividade é esperar por ela. Se você não puder tirar férias hoje mesmo ou não puder sair com os amigos esta noite, anote algo no calendário. Então, sempre que precisar de uma descarga de felicidade, lembre-se do evento que está por vir. Adote gestos conscientes de bondade. Inúmeras pesquisas, inclusive um estudo com mais de 2.000 pessoas, demonstraram que atos de altruísmo, generosidade voltada tanto a amigos quanto a estranhos, reduzem o estresse e contribuem para uma melhor saúde mental. Injete positividade no seu ambiente. Nosso ambiente físico pode ter um enorme impacto sobre o nosso estado de espírito e bem-estar. Também podemos alterar o nosso ambiente evitando as emoções negativas. Se você se estressa cada vez que assiste ao noticiário, mude de canal para um filme relaxante. O autor aconselha a tentar assistir menos TV em geral. Exercite-se. Você provavelmente já ouviu falar que o exercício físico libera substâncias químicas chamadas endorfinas. Mas esse não é o único benefício. A atividade física pode melhorar o humor e nosso desempenho no trabalho. Gaste dinheiro, mas não com coisas. Ao contrário do ditado popular, o dinheiro pode sim comprar a felicidade, mas só se utilizado para fazer coisas e não simplesmente ter coisas. Gastar dinheiro em experiências, principalmente aquelas envolvendo outras pessoas, produz emoções positivas mais duradouras. Exercite um de seus pontos fortes. Todo mundo é bom em alguma coisa. Cada vez que utilizamos uma habilidade, não importa qual seja, vivenciamos uma descarga de positividade. Se você se vir precisando de uma bela dose de felicidade, recorra a um talento que passou um tempo sem usar. Arquimedes, o maior cientista e matemático da Grécia Antiga, ficou famoso por afirmar: "Dê-me uma alavanca longa o suficiente e um ponto de apoio e moverei o mundo." Se tivermos uma alavanca longa o suficiente e um bom lugar para nos posicionar, um ponto de apoio, podemos mover o mundo inteiro. Shawn percebeu que o nosso cérebro funciona exatamente da mesma maneira. Nosso poder de aumentar nosso potencial se baseia em 2 fatos importantes: o comprimento da nossa alavanca, quanto poder e potencial acreditamos ter, e a posição do nosso ponto de apoio, a atitude com a qual geramos o poder de mudar. Não importa se você é um estudante em busca de notas melhores ou um executivo júnior em busca de um salário mais alto, você não precisa se empenhar tanto para gerar poder e produzir resultados. O nosso potencial não é fixo. Quanto mais movemos o nosso ponto de apoio ou atitude mental, mais a nossa alavanca se alonga e, em consequência, mais poder geramos. Mova o ponto de apoio para uma atitude mental positiva e o poder da alavanca é intensificado. E você pode levantar o que quiser. Da mesma forma como a sua atitude mental em relação ao trabalho afeta o seu desempenho, o mesmo acontece com a sua atitude mental em relação à sua própria capacidade. O que o autor quer dizer com isso é que, quanto mais você acredita na própria capacidade de sucesso, maiores são as chances de atingir esse sucesso. Nós vemos o nosso trabalho como um emprego, uma carreira ou uma missão. As pessoas com um emprego veem o trabalho como um fardo e o salário como recompensa. Em contrapartida, as pessoas que veem seu trabalho como uma carreira trabalham não só por necessidade, mas também para progredir e ter sucesso. Elas se envolvem no trabalho e querem ser bem-sucedidas. Por fim, as pessoas com uma missão veem o trabalho como um fim por si só. Seu trabalho é gratificante porque elas sentem que contribuem para um bem maior, aplicando seus pontos fortes em um trabalho que lhes oferece um senso de propósito. São estas as pessoas que, em geral, têm mais chances de sucesso. Se você for um líder, não importa se liderar 3 ou 300 pessoas. Lembre-se de que o poder de influenciar resultados está não apenas nas mãos da sua equipe, mas também na forma como você alavanca a sua equipe. Toda segunda-feira, responda essas 3 perguntas.
Será que eu acredito que a inteligência e as habilidades da minha equipe podem ser melhoradas com o empenho? Será que eu acredito que a minha equipe deseja se esforçar para melhorar, da mesma forma como deseja encontrar propósito e realização no trabalho realizado? Como estou expressando essas crenças com as minhas palavras e ações no dia a dia? Como você provavelmente já sabe, o Tetris é um jogo aparentemente simples, no qual blocos de 4 tipos de formatos descem do alto da tela e o jogador pode girá-los ou movê-los, até caírem por completo. Quando esses blocos criam uma linha horizontal, a linha desaparece. O objetivo do jogo é organizar os blocos que caem de forma a criar o maior número de linhas possível. Pode parecer um jogo tedioso, mas pode ser surpreendentemente viciante. Em um estudo conduzido pelo Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina de Harvard, os pesquisadores pagaram 27 pessoas para que passassem várias horas por dia jogando Tetris durante 3 dias. Durante dias depois do estudo, alguns participantes literalmente não conseguiam parar de sonhar com blocos de diferentes formatos caindo do céu. Outros não conseguiram deixar de enxergar os blocos por toda a parte, mesmo enquanto despertos. Eles não conseguiram deixar de ver o mundo feito de sequências de blocos do Tetris. O efeito Tetris é resultado de um processo físico bastante normal que jogos repetidos acionam no cérebro dos jogadores. Eles ficam ligados em um processo chamado de imagem residual cognitiva, mas o efeito colateral se provou inútil quando eles não estavam jogando. Todo mundo conhece alguém preso em alguma versão do efeito Tetris, alguém incapaz de romper um padrão de pensamento ou comportamento. Pense a respeito. No mundo do trabalho e em nossa vida pessoal, muitas vezes somos recompensados por identificar os problemas que precisam ser solucionados. Algumas vezes, isso pode ser bastante útil. Shawn diz que o problema é que, se ficamos presos apenas nesse padrão, sempre procurando e identificando o negativo, até o paraíso pode se transformar em um inferno. E o pior é que, quanto mais desenvolvemos a nossa capacidade de procurar e encontrar elementos negativos, mais deixamos de ver o positivo. A boa notícia é que também podemos fazer o oposto. Em um dos experimentos de psicologia mais conhecidos, voluntários assistem a um vídeo que mostra 2 equipes de basquete, uma usando camisetas brancas e a outra vestindo camisetas pretas, que passam uma bola de basquete de um jogador ao outro. Enquanto acompanham a partida, os participantes são instruídos a contar o número de vezes que a equipe branca passa a bola. Mais ou menos aos 25 segundos do vídeo, uma pessoa vestindo uma fantasia de gorila entra no meio do jogo, cruzando a tela da direita para a esquerda em um percurso que leva 5 segundos, enquanto os jogadores continuam a passar a bola. Terminado o vídeo, os participantes são solicitados a anotar o número de passes contados e a responder uma série de perguntas. Você notou qualquer coisa em comum no vídeo? Você viu alguém no vídeo além dos 6 jogadores de basquete? Será que você não notou, digamos, um gorila gigante? E, inacreditavelmente, quando os psicólogos repetiram o experimento com mais de 200 pessoas, aproximadamente metade dos participantes, 46%, simplesmente deixou de ver o gorila. Esse experimento destaca o que os psicólogos chamam de cegueira não intencional, nossa incapacidade de ver o que muitas vezes está bem debaixo do nosso nariz se não estivermos focados diretamente nele. Em resumo, nós tendemos a não perceber o que não estamos procurando. Essa percepção seletiva também explica por que, quando estamos de fato procurando alguma coisa, a vemos por toda parte. Você provavelmente já passou por isso. Você escuta uma canção uma vez e de repente parece que ela está sempre tocando no rádio. Você compra um novo par de tênis e logo todas as pessoas da academia de ginástica passam a usar exatamente o mesmo modelo. Quando o nosso cérebro está constantemente procurando e se concentrando no positivo, nós nos beneficiamos das 3 ferramentas mais importantes: felicidade, gratidão e otimismo. A melhor maneira de dar início a esse processo é fazendo uma lista diária dos aspectos positivos do seu trabalho, de sua carreira e de sua vida. Ao elaborar uma lista das 3 coisas boas que aconteceram durante o dia, o seu cérebro será forçado a rever as últimas 24 horas em busca de elementos positivos. O cérebro humano está constantemente criando e ajustando mapas mentais para nos ajudar a navegar por este mundo complexo e em constantes mudanças.
A capacidade das pessoas de encontrar o caminho que as leva a enxergar oportunidades na adversidade está em grande parte em como elas percebem a situação que se encontram. As estratégias que levam com mais frequência ao crescimento incluem a reinterpretação positiva da situação ou evento, o otimismo, a aceitação e os mecanismos de enfrentamento que incluem encarar o problema de frente, em vez de tentar evitá-lo ou negá-lo. De acordo com a lenda, um herói mascarado chamado Zorro percorria o sudoeste dos Estados Unidos lutando por aqueles que não podiam lutar sozinhos. De acordo com a lenda, Zorro nem sempre foi um valentão capaz de derrotar 10 homens com um único golpe de espada. Sua missão é lutar contra vilões e combater as injustiças do mundo, mas seu desejo é fazer isso imediatamente de modo espetacular. Quando o mestre ancião Dom Diego o conhece, Alejandro é um homem arruinado, um escravo da bebida e do desespero. Mas Dom Diego vê o potencial do jovem e o acolhe, prometendo-lhe que a vitória virá com dedicação e tempo. O mestre espadachim dá início ao treinamento de Alejandro, traçando um círculo no chão. Alejandro é forçado a combater durante horas, restrito aos limites daquele pequeno círculo. Como Dom Diego diz, este círculo será o seu mundo, sua vida toda. Não existe nada fora disso até eu dizer o contrário. Quando Alejandro assume o controle desse pequeno círculo, Dom Diego permite que ele tente feitos cada vez maiores, que ele realiza um após o outro. Só depois de dominar aquele primeiro círculo é que ele começou a se transformar em Zorro, a lenda. O conceito do Círculo de Zorro é uma metáfora de como podemos atingir nossas metas mais ambiciosas no trabalho, na carreira e na vida pessoal. Pesquisas demonstram que as pessoas que acreditam que têm algum controle sobre os resultados apresentam maiores realizações e são muito mais felizes no trabalho. Em um estudo, pesquisadores descobriram que, quando davam a um grupo de idosos de um asilo mais controle sobre tarefas simples de sua vida cotidiana, como encarregá-los de cuidar das próprias plantas, o nível de felicidade dessas pessoas não apenas aumentava, como sua taxa de mortalidade caiu pela metade. Sentir-se no controle até mesmo de uma tarefa tão pequena teve o poder de prolongar a vida deles. A primeira meta que precisamos atingir, ou o primeiro círculo que precisamos traçar, é a autoconsciência. Experimentos demonstram que, quando as pessoas são preparadas para sentir intensa angústia, as que se recuperam mais rapidamente são aquelas capazes de identificar como estão se sentindo e expressar esses sentimentos em palavras. Verbalizar o estresse e o desamparo, seja anotando os sentimentos em um diário ou conversando com um bom amigo, é o primeiro passo para retomar o controle. Como disse Aristóteles, para sermos excelentes, não podemos simplesmente pensar com excelência ou nos sentir excelentes. Precisamos agir com excelência. Mas a ação necessária para colocar em prática o que sabemos, muitas vezes é a parte mais difícil desse processo. É por isso que, apesar de os médicos conhecerem melhor do que qualquer outra pessoa a importância de se exercitar e manter uma boa dieta, 44% deles têm excesso de peso. Os hábitos se formam porque o nosso cérebro muda em resposta quando fazemos algo repetidas vezes. Shawn conta que decidiu voltar a praticar violão. Fez um quadro com 21 colunas, colou na parede para marcar cada dia de prática. Estava confiante de que, ao final das 3 semanas, o quadro estaria completo e tocar violão todos os dias se tornaria uma parte automática de sua vida. Suas habilidades melhorariam e ele sairia da experiência mais feliz. 3 semanas depois, arrancou o quadro da parede. Olhar para as 4 marcas ticadas, seguidas de um monte de quadros vazios, era mais desencorajador e constrangedor do que ele podia suportar. Mas, e se ele pudesse reduzir a energia de ativação necessária para começar? Shawn tirou o violão do armário, comprou um suporte e o deixou no meio da sala de estar. Nada tinha mudado, só que agora, em vez de estar a 20 segundos de distância, o violão estava sempre à mão. 3 semanas depois, Shawn ficou orgulhoso de seu novo quadro de prática de violão, com 21 dias consecutivos marcados. O que fez, basicamente, foi colocar o comportamento desejado no caminho da menor resistência, de forma que exigiria menos energia e esforço para pegar o violão e praticar do que evitar a atividade.
Shawn chama isso de a regra dos 20 segundos, porque bastou reduzir em apenas 20 segundos a barreira à mudança para o ajudar a formar um novo hábito. Reduza a energia de ativação para os hábitos que deseja adotar e aumente-a para os hábitos que deseja evitar. Quanto mais pudermos reduzir ou até eliminar a energia de ativação necessária para as nossas ações, mais aumentamos a nossa capacidade de dar início à mudança positiva. Propague a felicidade. Quanto mais nos sentimos bem em relação aos relacionamentos no ambiente de trabalho, mais eficientes seremos. Todos nós sabemos que, para manter um vínculo social, é importante estar presente, tanto física quanto emocionalmente, quando alguém precisa de nós. Mas novas e interessantes pesquisas sugerem que a qualidade de um relacionamento é afetada pelo modo como apoiamos as pessoas nos bons momentos mais do que nos momentos difíceis. Dar boas notícias a alguém ajuda a multiplicar os benefícios do evento positivo e fortalecer o vínculo entre as pessoas envolvidas. Se você é um líder, não apenas tem o poder de fortalecer as próprias conexões, como também de cultivar um ambiente de trabalho que valoriza, em vez de dificultar, as relações pessoais. Promover as mudanças propostas pelo autor em nós mesmos pode afetar as pessoas ao nosso redor. Quando começamos a aplicar os princípios na nossa própria vida, as mudanças positivas se propagam rapidamente. Quanto mais você praticar os exercícios apresentados e quanto mais desenvolver uma atitude mental positiva, mais esses hábitos se enraizarão. Apenas um membro da equipe com uma atitude positiva, uma pessoa aplicando o conceito do benefício da felicidade, pode afetar tanto o desempenho e as atitudes individuais quanto do grupo todo. Ao promover mudanças em nós mesmos, podemos propagar os proveitos do benefício da felicidade às nossas equipes, empresas e a todas as pessoas que nos cercam. Insta Insights. A psicologia positiva estuda o que está fora da média, o que leva ao sucesso e não ao fracasso. Podemos reconfigurar nosso cérebro para sermos mais positivos e usufruir dos benefícios desse estado de espírito. É preciso encontrar oportunidade nas adversidades. Quando mudamos para um estado mais positivo, mudamos todos ao nosso redor. Neste livro você aprendeu que, ao contrário do que acreditamos, o que nos leva ao sucesso é a felicidade, não o oposto. Manter uma atitude mental positiva nos torna mais criativos, resilientes e empenhados. Nos tornamos melhores naquilo que nos empenhamos a fazer quando focamos nos aspectos positivos e utilizamos os contratempos como degraus. Nós temos o poder de reprogramar nosso cérebro para sermos mais positivos. Basta querer. Gostou e quer aprender mais? O Insta Livros recomenda a leitura de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Alan e Barbara Pease.